Olá, meus queridos, eu venho aqui gravar mais um vídeo para vocês. Hoje estou aqui de cara lisa, sem maquiagem, sem nada. Estava lendo a palavra aqui, estou lendo o livro de Mateus e o Senhor falou comigo e eu quero vir deixar essa palavra aqui porque eu sei que, assim como eu, muitos de vocês, eu tenho certeza que estão passando por isso, né? E eu creio que o Senhor irá falar conosco nessa segunda-feira. O livro que eu estou lendo aqui está lá em Mateus, capítulo 7, a partir do verso 7. E o título, assim como eu coloquei aí no vídeo, é sobre a persistência na oração. E eu quero ler já logo aqui a palavra com vocês, para vocês entenderem um pouco. E no capítulo 7 de Mateus 7 fala assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, essa palavra aqui, o Senhor, Ele está nos ensinando que nós precisamos persistir em oração. Mas como é difícil você persistir em algo que você não está vendo nada acontecendo. Parece que quanto mais você ora, quanto mais você pede, eu falo isso com propriedade, porque eu estou vivendo isso há alguns anos. Há alguns anos eu venho pedindo algo para o Senhor e até agora eu não obtive resposta. E às vezes você aí que não conhece o Senhor pode dizer assim: mas que Deus é esse? Que vê a filha pedindo e não lhe dá. Sendo que a palavra dele fala que nós precisamos pedir, buscar e essa porta lhe será aberta. Mas eu acredito muito, como a própria palavra fala, que para tudo existe um tempo certo e existe um processo. Se você não recebeu ainda algo que você tem pedido para Deus, é porque esse tempo não chegou. A hora certa ainda não chegou. E como é difícil esperar essa hora certa. Como é difícil esperar esse tempo certo. Mas nós precisamos esperar, porque é nesse processo, é nesse tempo que você vai amadurecer. Esses dias mesmo eu não posso contar ainda o milagre, mas eu irei voltar aqui para contar o milagre. Mas era algo que eu, a minha mãe, a minha irmã, todos nós estávamos pedindo muito por esse milagre ao Senhor. E para a honra e glória do Senhor, esse pedido ele foi realizado. E queridos, eu posso te dizer que somente o Senhor poderia realizar esse milagre. Então, às vezes a gente não entende, às vezes nós queremos ali naquele momento. E esse tempo de espera é um tempo difícil. É um tempo de choro, de muitas lágrimas derramadas. É um tempo, às vezes, de esmagamento ali, onde nós seremos quebrados pelo Senhor.
mas pode ter certeza que quando nós estivermos prontas para receber esse milagre, o Senhor Ele vai fazer. Porque é do desejo do coração do Senhor nos abençoar. É do desejo do coração do nosso Pai nos abençoar. E não com algo qualquer, mas com algo bom, com algo maravilhoso. Aqui a palavra fala que se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, né? Você aí que é mãe, né? Eu como mãe, nós sempre queremos dar o melhor para os nossos filhos. Quando nosso filho pede algo que nós não temos dinheiro ou condições para dar, a gente fica com o coraçãozinho apertado, porque o desejo do nosso coração é dar o melhor, né? Às vezes nós sempre temos esses pensamentos, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Esses dias a minha filha estava pedindo algo, né? Na verdade ela estava reclamando, e aí eu e o pai dela falou: minha filha, na sua idade eu não tinha nada disso. E tanto eu como o pai dela tivemos uma infância muito difícil. Eu lembro que a minha merenda na tarde, na maioria das vezes, era café com farinha, porque não tinha dinheiro para comprar um pão. E hoje nós vemos essa geração, que é uma geração que tem praticamente tudo, mas às vezes fica reclamando. E eu sempre converso muito com a minha filha. Eu nunca adulo meus filhos para comer. Se não quer comer, eu falo: então quando é porque não está com fome. Quando tiver com fome, vai comer. Porque tem tanta gente, eu sempre falo para eles, tem tanta gente, tem tanta criança passando fome, passando necessidade, que queria ter um pedacinho de carne, queria ter uma merendinha melhor e não possui, né? E aqui a palavra fala: se nós que somos maus, nós queremos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine o Pai de vocês. Então, é desejo do coração do Senhor nos abençoar. É desejo do coração do Senhor fazer com que nós tenhamos uma vida melhor, uma vida frutífera, uma vida próspera. E eu não estou falando somente de dinheiro, mas eu estou falando de uma prosperidade muito maior. Uma prosperidade onde nós temos paz, onde nós colocamos a cabeça no travesseiro e dormimos. Então, queridos, eu quero te convidar a mergulhar na palavra de Deus. Se você está passando por um momento difícil, um momento de espera, busque a palavra. Antes de eu ler essa palavra aqui sobre persistência, aqui no capítulo anterior, no capítulo 6, o Senhor fala sobre as preocupações da vida. E essas preocupações da vida, às vezes, elas nos tiram o sono, ela nos tira a alegria de viver, ela nos tira a paz. Mas o Senhor está falando aqui que nós não devemos, é que Ele fala: portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com o seu próprio corpo, porque eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem cuidado de você. Mas às vezes a nossa ingratidão, a nossa vontade de ter algo ali na hora, naquele exato momento que nós pedimos, às vezes nos cega e não nos faz enxergar o quanto o Senhor tem sido bom conosco. Às vezes eu falo para o Senhor: Senhor, eu sei que eu não mereço, mas obrigada. Obrigada por me abençoar tanto.
Então eu quero deixar essa palavra para você, queridos. Talvez você tenha orado, talvez você tenha jejuado, talvez você tenha buscado o Senhor nas madrugadas, querendo uma resposta. E talvez essa resposta ainda não chegou. Mas a palavra fala, persistir em oração. Eu tenho um vídeo anterior aí que fala sobre a permanência, em você permanecer em algo. E eu acredito que a permanência, ela está ligada com a persistência. Porque aqueles que desistem, eles nunca chegarão ao lugar desejado. Porque quando nós desistimos, é sinal de que nós não chegamos ainda onde nós queremos. A desistência é parar no meio do caminho. A desistência é largar e voltar para... É retroceder. E o Senhor não quer que isso aconteça. Talvez você está passando por isso para que o Senhor venha amadurecer você. Talvez você está passando por isso para quando lá na frente acontecer, você testemunhar o milagre. E através desse testemunho, você resgatar vidas para o Senhor. Porque o nosso testemunho, ele tem esse poder. Sobre esse milagre mesmo que aconteceu esses dias, eu lembro que eu testemunhei com uma amiga minha que estava passando por uma situação difícil, e ela falou assim: Rose, obrigada, muito obrigada por me falar, me contar esse milagre, porque isso vai me dar força para prosseguir. E o seu testemunho, queridos, vai dar força para alguém que está ali, talvez com vontade de desistir até de viver. Não se cale, não desista. Persista em oração. Eu tenho certeza que o Senhor está colhendo cada lágrima. Eu tenho orado anos e anos pela conversão do meu pai. Eu sonho com esse dia. Às vezes eu sonho acordada. Eu tô acordada e eu fecho os meus olhos e eu sonho com um dia que eu irei testemunhar a conversão do meu pai. Mas olhando agora a exata a condição que ele se encontra, parece impossível. Às vezes eu até desabafo com o Senhor e falo: Senhor, são tantos anos de oração e parece que cada dia que passa o meu pai fica mais duro, mais persistente. Esses dias eu conversando com ele, ele falou tantas coisas que eu fiquei com o coração triste. Mas eu tenho certeza que no momento certo o Senhor vai ouvir a minha oração e tantas outras. Porque, queridos, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos estar em constante oração. Nós estamos aí no período de carnaval, onde as pessoas, elas estão aí entregues à perdição, à bebida, sabe? Se prostituindo aí, menores de idade. Talvez tem mães aí que vão ver esse vídeo, que estão aí preocupados, porque o filho vai pular carnaval e não sabe como que vai acontecer. Então nós precisamos estar orando o tempo todo, persistindo em oração, buscando o Senhor face a face, entregando a nossa família, o nosso esposo, os nossos filhos, o nosso casamento. O inimigo, ele tem se levantado contra as nossas famílias. Mas eu quero te convidar a ser uma intercessora da sua casa.
E eu sei que tem dias que é dias difíceis, não só para você como para mim. Eu tô chorando nesse vídeo porque antes de eu vir aqui gravar esse vídeo, eu orei, chorando aos pés do Senhor. Porque não é fácil. A vida não tem sido fácil. Mas nós precisamos crer no nosso milagre. Sem duvidar. Nós precisamos crer que o Senhor vai agir na nossa causa. Nós precisamos crer e buscar o Senhor até que Ele venha. Jesus falou para Marta: se creres, verás a glória de Deus. E eu falo mesmo para você, querido, se você crê, você verá a glória de Deus, mas nós não precisamos, nós não podemos duvidar desse Deus. Às vezes, por nós sermos limitados, nós acabamos limitando o poder de Deus. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus de Lucas 1:37, o Deus que realiza o impossível, o Deus que faz o extraordinário, o Deus que muda a história. Talvez você aí é uma prova viva, um testemunho vivo do milagre do Senhor. Eu sou testemunha viva do milagre. O Senhor me tirou do fundo do poço e hoje eu estou aqui testemunhando o que o Senhor fez e faz na minha vida. Já pulei carnaval, já estive perdida aí nesse mundão. Sempre quando eu leio o Salmo 40, eu sempre me lembro. Porque ele fala que o Senhor me tirou do lamaçal do pecado. E o Senhor fez isso comigo. Ele me tirou da lama do pecado. E hoje eu estou no processo, porque nós vivemos esse processo até que o Senhor volte. Um processo de limpeza, um processo de cura. Então eu quero deixar essa palavra para você. Não desista de orar pelo seu esposo. Não desista de orar pelo seu casamento. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de orar pelos seus parentes que ainda estão perdidos. Não desista, queridos. Porque no tempo do Senhor, Ele vai realizar esse milagre. Amém? E Deus te abençoe a sua vida. Se você depois quiser ler essa palavra para te encorajar, em Mateus 7:7, a partir até o 12 que eu li, leia a palavra. Busque entendimento. Nós estamos vivendo uma era onde muitos estão sendo enganados por não conhecer a palavra do Senhor. Busque conhecer a palavra do Senhor. Ele vai se revelar a você. É desejo do coração do Senhor se revelar a você. Amém? Deus te abençoe. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe esse vídeo e vamos juntos persistir em oração. Amém? Deus abençoe a sua vida, queridos.